Leve o seu pensamento a Ele. E vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Nosso Deus e Pai, nós nesse momento elevamos o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente ao Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos, meu Deus, ter o entendimento da Tua vontade, do Teu plano, do Teu projeto em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, meu Pai, desde já te agradecemos. Fala conosco, meu Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, que a nossa mente, o nosso coração esteja atento ao Teu chamado. É isso que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém. Glória a Deus e dê palmas a Ele bem forte, que Ele merece. Graças a Deus, amém. Podem sentar. Receba o estudo aí, por favor. Todos receberam? Bem, antes da gente começar a leitura, deixa eu dar alguns recados. Amanhã, quinta-feira, nós vamos ter vai ter um evangelismo. Se você quiser participar do evangelismo, é só você estar aqui amanhã às 7h30 da noite, tá bom? Vamos para um local, nós vamos aqui nas proximidades, onde nós vamos fazer esse evangelismo para sexta-feira, dia do propósito do Vale do Sal, né? E na sexta-feira, como todos sabem, nós vamos estar na nossa concentração de poder e milagres. E é uma excelente oportunidade, claro, para nós, né? Nós buscarmos os nossos milagres, buscarmos a nossa vitória, as nossas conquistas por meio da fé, mas também é uma oportunidade para nós alcançarmos almas. A pessoa que ela é de Deus de verdade, ela tem um desejo de ganhar alma. Ela não pensa só na salvação dela, ela pensa na salvação dos outros. Entende? Então essa reunião que a gente vai fazer na sexta-feira, ela é bem evangelística. Então ela é uma reunião excelente para quem realmente quer ganhar almas, quer de alguma maneira ser um instrumento para ajudar outras pessoas. Nessa sexta-feira, somente no horário das 8 da noite. Se alguém quiser pegar mais convites, tem aí fitinhas, né, para evangelizar, para trazer outras pessoas. Levante a sua mão, os obreiros levam aí para você, em nome do Senhor Jesus. E no domingo, que é o nosso culto principal, é a nossa reunião mais importante, porque é a reunião da ressurreição. Aquilo que os apóstolos deveriam ter feito
quer estar lá na presença de Deus naquele domingo e ver a ressurreição de Cristo e ter a ressurreição de Cristo ali. Infelizmente, eles não estiveram, mas nós estaremos. Amém? Domingo é sagrado. Domingo é sagrado. Domingo é o dia mais importante da igreja. E também nós teremos o primeiro dia da consagração dos dizimistas, ofertantes da casa de Deus. Que eu não gosto de falar que é a consagração dos dizimistas e dos ofertantes. Eu gosto de dizer que é a consagração dos fiéis. Por quê? Porque a pessoa que ela diz assim, eu não consigo ser fiel no dízimo. Se ela diz que ela não consegue, podem sentar os outros. Se ela diz que não consegue ser fiel no dízimo, então tem um problema aí. Por quê? Porque se ela não consegue, quem não quer que ela dê o dízimo? Só um que acha, outros acham que não é. Hã? Será que eu tenho que manifestar um demônio aqui? Eu tenho que pegar o demônio falar, ou não precisa? Hein, pessoal? Vocês estão vivos, gente? Porque tem gente que só acredita quando o demônio fala. Quando o homem de Deus fala, quando a palavra de Deus fala, ela não ouve. Hã? Então, se a pessoa não consegue ser fiel a 10% do salário, da venda, do que quer que seja, como que ela vai ser fiel na vida dela? E digo mais, hein? A pessoa que não consegue ser fiel em 10% do seu salário, da sua venda, ou seja o que for, ela não conseguirá ser um marido fiel. Não conseguirá. Porque é muito mais difícil você ser um marido fiel do que ser dizimista. É muito mais difícil você ser um amigo fiel do que ser o quê? Então, para muita gente, vê lá, as crianças estão meio barulhentas hoje. Seria um dia que não pode ter barulho na quarta. Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Deus, quando fez o ser humano, Ele fez a sua imagem e semelhança, certo? Ou seja, nós temos no nosso DNA uma semelhança com Deus. Quer ver uma coisa? Quem você aqui gosta de... Cadê as mulheres? Diga eu. Me responda. Quem você gosta de homem, ou marido, ou namorado, seja quem for, infiel? Diga eu. Quem o marido, ou namorado, ou noivo, seja lá quem for, tem que ser fiel? Diga eu. Senti firmeza não, hein? Os homens, vamos falar com os homens, porque os homens são mais sinceros. Cadê os homens? Eita, tudo congelado também. Cadê os homens? Então, vamos lá. Para ser tua esposa, namorada, tem que ser uma mulher que tenha você como marido, você como namorado, mas também tenha outros homens como amantes ou como namorado. Você aceita isso? Espero que não, né? Quer dizer, então o normal, as mulheres já aceitam, pelo que eu percebi, elas aceitam. Você vê que elas nem dizem nada, não falam não. A Bíblia. O ditado já diz, né? Quem cala, consente. Quer ver? Eu vou perguntar para a pastora. Pastora, a senhora aceita eu ter outras mulheres? Tá no espírito? Tá, então, já estou vendo que a coisa as mulheres já estão aceitando mais, né? As mulheres já estão aceitando mais a situação, né? Acho que é porque tem pouco homem, né? Tem pouco homem no mundo. Fala, vamos dividir porque tem pouco. Elas não falam nada, tá vendo? Isso vai me angustiando. Vocês aceitam ou não aceitam? Porque vai que eu estou num outro mundo, né? Aí, talvez eu esteja num outro mundo. Então nós não aceitamos. Quem já teve uma amizade, se era muito amigo da pessoa, até que essa pessoa te enganou ou traiu sua confiança e a amizade acabou? Levanta a mão aqui. Por quê?
Porque esse amigo não foi o quê? Não foi fiel. Nós não gostamos, nós seres humanos, nós não gostamos de pessoas infiéis. Você que é patrão, você não gosta, você gosta de colocar o funcionário lá, você está pagando o salário dele direitinho, mas aí você põe uma câmera lá, ele não sabe que tem aquela câmera. Quando você sai, ele vai para o celular jogar joguinho. Você gosta de um funcionário assim? Ou seja, é um funcionário infiel que você contratou ele para ele trabalhar e ele está lá te traindo, ganhando dinheiro sem trabalhar. Ninguém gosta de funcionário infiel, ninguém gosta de patrão infiel. Quando que o patrão é infiel? Ele prometeu que ia te dar o salário todo dia 6, que ia te pagar lá R$2.000, que ia te dar um vale-refeição no valor de R$1.000, e chega no dia, pagamento, fala assim, olha, eu só vou poder te pagar, é 2.000 teu salário, só vou poder pagar 1.000. Você gosta de uma coisa dessa? Você vai continuar trabalhando ali? Não, você não vai. Nós não gostamos, eu não gosto de gente infiel na igreja, não, eu não gosto. Honestamente, posso ser sincero, não? Eu não gosto. O obreiro está aqui comigo, aí daqui a pouco eu descubro que ele está lá na Umbanda. Acho que ele vai continuar de obreiro aqui comigo? Comigo não. Não vai continuar, não. Está passando problemas, lutas, aí a gente ajuda. Caiu no pecado, a gente ajuda a se levantar. Agora, traição é traição. É trair a fé, é trair a irmandade. Entende? Então, ninguém quer. Você não quer um pastor infiel, ou quer? Você não quer que eu seja infiel. Então, nós não queremos que as pessoas sejam infiéis a nós. Por que nós vamos ser o quê? Infiéis. Por que você vai ser um amigo infiel? Por que você vai ser um patrão infiel? Por que você vai ser um marido ou uma esposa infiel? Aquilo que a gente não quer para a gente não tem que querer para os outros. E Deus, Ele é fiel. O caráter de Deus é um caráter fiel. Ele é fiel. Ele gosta de pessoas fiéis. Os homens de Deus da Bíblia, que Deus fez coisas extraordinárias, eles tinham seus defeitos, tinham seus erros, mas eles eram fiéis. Então o grande segredo é esse, é ser fiel. Aí, as pessoas que não querem ser fiel no dízimo, elas sempre procuram alguma desculpa. Elas não são sinceras. Elas não dizem assim, eu sou avarento. Eu amo dinheiro, meu negócio é dinheiro, não mexe com o dinheiro, porque o Deus dela é dinheiro. Então, algumas desculpas que elas buscam. Por exemplo, não, o dízimo é coisa do Velho Testamento, não do Novo. Bom, a única vez na Bíblia, Novo Testamento, que o Senhor Jesus fala sobre o dízimo, é quando ele repreende os judeus, dizendo assim para eles, vocês são fiéis no dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Quem sabe o que são essas coisas? O que é endro, cominho? O que é? É o quê? Temperos, né? Quer dizer, você vai comprar esse tempero, compra como? Mas como? Tem que pedir como? Me dá 1 quilo dá 6 dúzias, como que é? É por peso, por grama, não é isso? Por grama, porque é uma coisa tão pequenininha, que é por grama. Agora imagina, por que Jesus falou isso? Vocês dão o dízimo do coentro, cominho, da hortelã. Por quê? Porque eles eram tão fiéis no dízimo, tão fiéis, que eles tiravam até o dízimo dessas coisas o quê? Pequenas. Aí Jesus repreende eles e diz, mas vocês renunciam que é o mais importante da lei, que é a misericórdia, a fé e o amor.
Aí Jesus aconselha eles: façam estas coisas. Ou seja, que coisas que eles deveriam continuar fazendo? Dízimos, continuem assim, sem omitir aquelas. Ou seja, o amor, a misericórdia e a fé, que é o que eu acabei de falar aqui. Não adianta você ser dizimista fiel e ser um marido infiel. Não é isso que Deus quer. Que você seja um dizimista fiel e seja uma pessoa de caráter infiel no seu dia a dia. O cristão, ele tem que ser fiel em tudo. Se ele é um funcionário, ele vai ser o melhor funcionário daquela empresa. Se ele é patrão, ele vai ser fiel aos seus funcionários. Ele vai ser fiel. Por exemplo, teve um caso com o Silvio Santos, um apresentador do jornal, esqueci o nome dele, teve câncer. E ele depois comentou, esse próprio jornalista falou assim: olha, ele chegou para mim quando eu tive o diagnóstico do câncer. Ele podia ter me mandado embora, ele podia ter colocado outro no meu lugar, mas o que ele chamou, falou assim: fiquem tranquilos, se cuide, eu vou pagar, você vai continuar, o contrato vai continuar. Quer dizer, é o caráter do... Muitos no lugar dele falam: o quê? Está com câncer, não vai poder trabalhar? Vou dar um jeito de mandar esse cara o quê? Esse cara embora. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não é manipulador, ele não é mesquinho, ele não é fingido. Tem gente que é fingida, ela é fingida que ela é de Deus, ela é fingida que ela é fiel, ela é fingida que ela confia em Deus, ela é fingida. Como dizia minha avó, mente que nem sente, não fica nem o quê? Não fica nem vermelho, de tão sem vergonha que é. Mas Deus está vendo. E quem planta, olha, você vai colher. Então eu não estou falando só do dízimo, estou falando de tudo. Seja fiel, marido fiel, esposa fiel, filho fiel, seja membro da igreja fiel, seja dizimista fiel, seja um obreiro fiel, seja um missionário fiel, seja fiel em tudo. O homem de Deus, mulher de Deus é fiel. Quem entendeu? Então é isso que nós vamos fazer, vamos consagrar os fiéis em tudo, inclusive no dízimo. O que é o dízimo? O dízimo eu devo fazer se eu quiser fazer? Não. Dízimo é ordenância. Eu não dou o dízimo quando eu quero ou quando sobra dinheiro. O dízimo é a primeira parte. Depois eu vou pensar nas outras coisas. Se vai dar para pagar aluguel, se vai dar para pagar isso, pagar aquilo. A compra do mês, tem que fazer a compra do mês. Mas não vai ter o dinheiro para comprar toda a compra do mês. Não tem problema, mas o dízimo eu tenho que o quê? Tirar. Isso é comigo. É a minha família, eu e a pastora. Nós somos assim. Por quê? Porque a minha fidelidade a Deus tem que estar acima de quê? De tudo. Porque na hora da rebordósia, na hora do vamos ver, na hora do câncer, na hora da dificuldade, não tem parente, não tem família, não tem filho, não tem ninguém. É só você e quem? É só você e Deus. No leito de morte, é só você e Deus. Então seja fiel. Dízimo é mandamento, é ordenância. O dízimo existe antes da lei, lá em Gênesis, existe na lei de Moisés e existe na graça. Acabei de falar sobre o que Jesus disse sobre o dízimo. Ele poderia muito bem dizer: olha pessoal, esse negócio de dízimo não precisa mais não. O que importa é o coração. Mas Jesus falou isso? Ele não falou. Ele não disse. Então o dízimo tem uma finalidade. Qual é a finalidade?
Manter a casa de quem? Manter a obra de Deus. Bispo, eu posso pegar o meu dízimo e comprar cesta básica para dar para pobre? Você pode, mas é errado. Está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É para manter a conta de luz, é para manter a conta de água, é para manter o aluguel. Ou os aluguéis, coloca em plural. É para manter o trabalho evangelístico. Para isso que é o dízimo. Hein? Ficou claro? E a oferta? Qual é a diferença do dízimo para a oferta? A oferta já não é dever. A oferta já é generosidade. Quando Deus olha para a pessoa que está dando dízimo ou devolvendo dízimo, ela está cumprindo o dever dela com Deus. Quando Deus olha a pessoa dando a oferta, Deus está vendo a generosidade, porque ela não é obrigada ou ela não tem o dever de dar aquela oferta. Então aquela oferta é algo que chama a atenção de Deus pela generosidade da pessoa, de fazer mais. Aí entra a palavra que nós falamos no domingo, não sei se você veio domingo, que Moisés estava restaurando a tenda da congregação, que era o lugar, não havia templo, não havia igreja, então era uma tenda e estava precisando fazer aquela tenda para eles poderem servir a Deus, e não só a tenda, todos os utensílios, né, que envolvia ali a obra. E ele então fala para o povo, para eles trazerem ofertas generosas, e ele começa falando 3 tipos de oferta. Quem lembra quais eram? Ouro, prata e bronze. Por que ele fala esses 3 tipos de oferta? Porque algumas daquelas pessoas que estavam ali, na época, tinham condições de dar ouro. Ouro vale menos que prata? Não, o ouro vale mais. Pessoas que tinham condição de dar ouro. Outras tinham condições para dar o quê? Prata. E outras tinham condições para dar bronze. Então a oferta é algo voluntário, é algo com generosidade e é algo que é feito segundo as suas condições. Então tem gente aqui que a oferta dela é ouro, ou seja, é um valor maior. Outras é um valor mediano, é prata. E outras é um valor, humanamente falando, irrisório. Mas Deus conhece o coração da pessoa e sabe da situação da pessoa e sabe que ela está fazendo o melhor dela, mesmo que seja um valor irrisório. Quem está entendendo? Então, é isso que nós vamos fazer a partir deste domingo, dia 3, até o domingo, dia 10. Todos os dias das reuniões durante essa semana, nós vamos consagrar os fiéis a Deus. Em tudo, inclusive nos seus dízimos e nas suas ofertas. Amém? E nós vamos pedir a Deus para consagrar a vida de vocês com este óleo aqui que está dentro deste chifre. Por que o chifre? Porque Davi, o rei Davi, que teve um reinado poderoso, forte, e até hoje se fala do reinado dele. Você chega em Israel, você pode falar mal de Jesus, mas vai falar mal de Davi lá, para você ver o que eles vão fazer com você. Lá em Israel, tem um local lá, onde era a entrada da cidade de Davi, tem a estátua de Davi. Uma estátua. Uma harpa. Então, ele é o rei. A bandeira de Israel tem aquela estrela, que é chamada Estrela de Davi. Então o reinado dele foi forte, ao contrário do reinado de Saul, que foi o antes dele, teve um reinado fraco, teve um final triste, perdeu o reinado e ele foi consagrado não com chifre, ele foi consagrado com um vaso de barro. Se eu tivesse um vaso de barro aqui agora, jogasse ele aqui no chão, o que ia acontecer? E se eu jogasse esse chifre aqui? Não ia quebrar. Então, nós vamos pedir a Deus que Ele dê aos fiéis a força
A força de Deus no teu casamento. Tem gente que o casamento é fraco, qualquer fofoquinha, qualquer coisinha que acontecer destrói o casamento. Qualquer briguinha destrói o casamento é fraco. Outros é a vida financeira que é fraca. Por isso que ela já fica com medo, será que o Trump vai taxar mesmo o Brasil? Ai, o que vai ser? Ela já fica desesperada, por quê? Porque é uma vida financeira fraca. Ela fica pensando, ai, será que vai dar para me tirar o dízimo esse mês? Por quê? Porque é uma vida financeira fraca. É fraca, a loja é fraca, o comércio é fraco, as vendas são fracas, é tudo medíocre, é tudo mediano, não acontece coisas sobrenaturais, é sempre a mesma coisa, as mesmices. Tem pessoas que a vida espiritual dela é fraca, qualquer coisa tira ela da igreja, qualquer coisa tira ela da presença de Deus, qualquer coisa entristece ela, magoa ela, porque espiritualmente ela é o quê? Fraca. A oração que ela faz a Deus é uma oração fraca, o jejum é fraco, tudo é fraco. Mas em nome de Jesus, depois dessa consagração, você vai ser forte. Davi era o pastorzinho de ovelhas até o dia do quê? Da consagração. Do dia da consagração em diante, Davi que se tornou forte. Forte, uma vida forte, um testemunho forte, uma história forte. Amém? Bispo, é isso que eu quero. Eu não quero a mesmice, não. Eu quero ver a força de Deus na minha vida. Então, se você é um dizimista, ofertante fiel da casa de Deus, se você diz, eu não sou bispo, mas eu quero me tornar a partir de hoje, ou você que já foi fiel, mas parou, deixou de ser e quer voltar a ser, então coloque-se de pé todos que são, que querem ser e que querem voltar a ser. Pegue os envelopes do dízimo para mim, por favor. Estenda as mãos para cá, para o chifre. Meu Deus, em nome de Jesus, a partir de domingo agora, dia 3, nós começaremos a consagrar todos os dizimistas e ofertantes fiéis, porque o Senhor disse, quem é fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, coloca sobre o muito aqueles que são fiéis no pouco, e aqueles que são fiéis no muito, que o Senhor venha fazer eles estarem no muitíssimo, para que assim o teu nome venha a ser glorificado. E os que receberem essa consagração, porque são fiéis, terão uma vida forte na tua presença. É isso que nós determinamos em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, meu Deus, eu serei fiel ao meu casamento, à minha amizade, aos meus compromissos, mas também serei fiel no meu dízimo e generoso na minha oferta, em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém? Você que não pegou, pode colocar aqui no altar. Bispo, eu não peguei esse envelope. Tem que pegar, bispo? Tem que pegar. Mas eu faço depósito, eu faço pix. Tem que pegar, porque eu quero que você ore sobre esse propósito. Ore sobre isso. E se você puder, você vai colocar, eu faço pix. Você vai lá, ou faz depósito, você vai lá, tira um print do comprovante, imprime lá na tua impressora e coloca aqui. Ai, dá muito trabalho. É cara, você já entendeu. Dá muito trabalho fazer as coisas para Deus, né? Então, você vai fazer direitinho, bonitinho. Eu me lembro quando eu passei numa igreja há muitos anos atrás, na hora que a gente ia separar os pedidos, dízimo dos envelopes das pessoas, a gente ia lá orar. Eu ia separar, ele tinha um envelope que eu abria, saía um álcool. Eu ficava todo perfumado com aquele. Lembro até hoje. Sabe o que eu percebia? Naquela época não tinha, né? Pix, essas coisas. Na época pré-histórica. A gente carinho com a pessoa pegava a melhor nota, as melhores notas, tudo arrumadinho. Já tinha outras que você abria o envelope, saía dinheiro tudo amassado, sabe? Parece que a pessoa fez assim com a mão e jogou.
Acho que Deus não vê. Eu percebi, se a gente vê carinho, respeito, temor que a pessoa tinha. Lembre-se, do jeito que você é com as coisas, vai ser com as tuas coisas. Pega o espírito. Hein? Quem não pegou ainda, sai do teu lugar e vem pegar. Quem já pegou, toca no altar e diga assim: eu vou ser fiel. Oh, moleza, Jesus. Quem não pegou, pega aqui o seu envelope do dízimo e da oferta. Hein? Ah, bispo, eu não sou dizimista, porque eu sou criança, até na escolinha não é ensinado sobre o dízimo na escolinha? Você dá um dinheiro para a criança comprar uma bala. Dá para comprar uma bala com 10 centavos? Dá ou não dá? Nem bala dá para comprar mais. Mas vamos supor que desse. Não dá para tirar o dízimo de 10 centavos? Então, até uma criança pode ser dizimista. Amém? Levante as mãos para os céus. Quem pegou o envelope agora, levanta o envelope para os céus. Meu Deus, em nome de Jesus. A partir do domingo, nós traremos dentro destes envelopes, o nosso dízimo e a nossa oferta de ouro, de prata e de bronze. Você que diz assim: bispo, eu vou trazer uma oferta de ouro. A oferta de ouro será de 100 para cima. Se você vai fazer isso, coloca a sua mão no coração, porque é a sua palavra sendo dada a Deus, não a mim nem a ninguém. Você que vai fazer a de prata, de 100 a 50, coloca a mão no coração. E você que vai fazer a oferta de bronze, de 50 até 1 centavo, coloque a mão no teu coração. Senhor, nós colocamos isso no nosso coração para te honrar. Chega de fazermos as coisas para o Senhor de qualquer jeito. Faremos o nosso melhor, porque é o que o Senhor merece da gente. O Senhor não merece o resto, o Senhor não merece o pior. A tua obra não merece esmolas, a tua obra merece o melhor. E é isso que nós faremos nesta consagração. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Graças a Deus, palmas para Ele. Amém, amém. Você que está com sono, eu sei que você trabalhou o dia inteiro, ou você está com sono porque trabalhou o dia inteiro, ou porque você é preguiçoso, ou você está com algum problema de saúde, anemia, né? Então, se você trabalhou, está cansado, ou você está com algum problema, tem um café ali, não tem? Vai na geladeira, lá pega pimenta, mistura lá, estou falando sério, joga pimenta, aquela malagueta, para você despertar, para você ouvir a palavra. Bispo, eu estou com muito sono. O senhor nunca ficou, bispo, num culto com sono já? Sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Eu ficava de pé. E mesmo de pé ainda dormia, dava um cochilo, ficava assim. Só que o joelho dobra. Aí você acorda. Entendeu? Então fica de pé. Entende? Mas não dorme na palavra, não. Se esforça. Tá bom? Ou então dá uns tapas na cara, assim, ó. Assim, ó. Quem dirige aqui? Você pode dormir no volante? O que você faz para não dormir quando tem que viajar e está com sono? Você dá tapa na cara. Eu me dou beliscão, eu me belisco. É ou não é? Na época, hoje eu não faço mais isso. Eu tomava Red Bull para dar asas. Tomava enxada, parava no posto, tomava aquele café. Então por que para não morrer no trânsito a gente faz tudo isso, mas para ouvir a palavra de Deus, não, pode dormir aqui. Meu sonho é um dia a gente ter condições de a gente trocar as poltronas da igreja. Eu vou colocar umas poltronas que eu vou apertar um botãozinho aqui. Poltrona número 1, vai dar um choque. Pode sentar. Olha, vai ser maravilhoso. Amém? Pega o seu estudo nas mãos. O nome do sistema vai ser cadeira elétrica. É ou não é?
É só você pensar o seguinte: você está numa reunião importante com a pessoa, aí você está conversando com a pessoa, e a pessoa está o quê? Como que você se sentiria? Fala aí. Você tá conversando comigo. Imagina, bispo, eu posso falar com o senhor? Pode, minha filha. Vem aqui, aí você começa a falar. Começa a falar aí, fala aí. Aí está aí você. Tem gente que fica bravo comigo, já ficou bravo comigo, porque eu estava atendendo, só porque eu fiz assim, ó. Por exemplo, estou conversando aqui com você, aí eu fiz assim, ó. Eu percebo que a pessoa fica brava, fala assim: o senhor quer resolver lá para depois vir aqui falar comigo? Falou: não, filha, eu estou olhando para lá, mas o meu ouvido está aqui. Pode falar que eu estou prestando atenção. Mas não é? Nem vou perguntar mais nada para vocês. Vocês estão tudo congelado. Jeová. Vamos lá. Estudo bíblico. Até esquentei de raiva. Vamos lá. Estudo bíblico. Qual é o tema? O tempo de Deus, confiando nas promessas sem ansiedade. Tema central: Deus é fiel para cumprir suas promessas, mas Ele age no tempo dele. É no teu tempo ou no tempo dele? Esquece do teu tempo, é o tempo de Deus, não no nosso. Nossa ansiedade é precipitação, e precipitação podem atrasar ou complicar o cumprimento dessas promessas. Então, existem mais de 8.000 promessas na Bíblia para você. Todo tipo de promessa: saúde, financeiro, sentimental, familiar, todo tipo de promessa. Só coisa maravilhosa, coisa boa. Mas por que na grande maioria das pessoas essas promessas não se cumprem? Porque as pessoas, ainda mais nos dias de hoje, porque o dia de hoje, a época que a gente vive é a época da ansiedade. As pessoas vivem o quê? Ansiosas. Você pode ver que quando os jovens de hoje, eles gostam de tudo rápido. Eles não têm mais paciência para conversar. Eles não têm mais paciência para assistir um filme longo. Os vídeos para fazer sucesso tem que ser o quê? Na internet. Tem que ser rápido. Eu vejo pela live. Às vezes eu estou lá na live, tem 50 pessoas lá. Aí daqui a pouco eu começo a falar. Aí, quando eu termino a oração, eu digo amém. Uma galera já sai. Aí você pensa assim: que foi dormir? Foi nada, foi ficar lá no TikTok, foi lá ficar. Deixa eu ver o Facebook aqui dos outros, a vida. Ou seja, nós vivemos a época das ansiedades, as pessoas são ansiosas. Casamentos não duram hoje por causa das ansiedades. As pessoas vivem ansiosas. Dá um probleminha na vida financeira da pessoa, a pessoa já quer fechar a empresa, porque é ansiosa. Ansiosa. Tirou uma nota ruim na escola, já quer abandonar a escola, já quer abandonar a faculdade. As pessoas querem tudo para ontem. Só vai num restaurante para comer alguma coisa. Isso já aconteceu comigo. Eu fui comer um negócio, aí eu falei: está demorando. Tá demorando, não vem mais, né? Ô, garçom, vem cá. Está demorando, já faz 30 minutos. Ele falou: não, o que a gente está fazendo agora é feita na hora. Então tem que o quê? Tem que esperar. Esperar, porque se ele tirar antes do tempo, a comida vai ficar boa? Não vai ficar boa. Então, nós temos que tomar cuidado, porque Deus já prometeu para você. A promessa é tua, vai acontecer. Deus está preparando. Mas se você atrapalhar, você vai tardar a bênção. Ou talvez até impedir que essa bênção chegue até você antes da sua morte. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não atrapalhar Deus, ok?
Primeiro, o que é o tempo de Deus? Na Bíblia, o tempo de Deus é chamado de Kairos. Tempo certo, oportuno, o momento perfeito segundo a vontade dele. Então, o tempo de Deus é chamado Kairos, significa tempo certo, tempo oportuno e momento perfeito, de acordo com a vontade de quem? Então Deus não vai fazer no teu tempo e no meu tempo, Ele vai fazer no tempo dele, porque o tempo dele é o tempo certo, é o tempo oportuno, é o momento perfeito. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Deus não se atrasa nem se adianta, Ele age no momento exato em que sua promessa vai glorificá-lo e nos abençoar de forma completa. Antes de eu dar alguns exemplos aqui, eu fui lendo aqui o estudo de ontem para hoje, foi surgindo outras coisas que eu não coloquei aqui no estudo, mas foi surgindo na minha cabeça. Por exemplo, o caso da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus foi avisado sobre o estado de Lázaro, Lázaro estava o quê? Hein? Não estava morto não, quando ele foi avisado não, ele estava doente. Então foram avisar, Senhor, Lázaro, teu amigo, ele está muito mal, vá lá para curar ele. Jesus, em vez de ir lá para curar, Jesus foi fazer outras coisas, foi fazer outros milagres, foi ajudar outras pessoas. Quando ele chega lá para falar com Lázaro, para orar para Lázaro ficar curado, ou ver Lázaro, a irmã de Lázaro para ele no meio do caminho e diz, mestre, se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria o quê? Morrido. Está morto. E não adianta mais ir lá, porque ele já está sepultado e já está fedendo, porque ele já morreu há 4 dias. Com outras palavras, ela quis dizer para Jesus o quê? O Senhor se atrasou 4 dias de atraso. Se eu for fazer outras coisas, teu melhor amigo aí morreu 4 dias atrás. Jesus olha para ela e diz, eu já não te disse? Se você crer, verá a glória de Deus. Jesus não se atrasou, nem se adiantou. Jesus foi no tempo certo. Porque depois que Lázaro ressuscitou, ele se tornou um dos grandes testemunhos, onde milhares de pessoas começaram a seguir Jesus por causa da ressurreição de quem? De Lázaro. Então, às vezes, você pensa assim, poxa, eu estou orando a Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou na igreja, por que Deus não faz um milagre na minha vida? Por que Deus não está me atendendo? Sabe por quê? Porque ele não atendeu nem Lázaro, que era o melhor amigo dele, no tempo dele, no tempo de Lázaro, no tempo das irmãs de Lázaro. Jesus foi no tempo dele. Entende? E isso é confiar. Você que é aquela pessoa que acontece alguma situação e você fica desesperado, desculpa te dizer, você não confia em Deus. Você acredita em Deus. Você tem que aprender, a confiar. Qualquer coisinha que acontece, parece que o mundo está acabando. Lembra do Didi? Didi lá no Trapalhões? Eu vou me suicidar. E o pior que pessoas assim, além de se desesperar, mostrando a fraqueza na sua confiança em Deus, ainda leva outros também ao quê? A se desesperar, porque é contagiante. Então, o tempo de Deus, nós temos que entender isso. Deus está no controle de tudo. Segundo, exemplos positivos de pessoas que esperam o tempo de Deus. Davi, da promessa à realização,
Idade da promessa. Ele tinha aproximadamente, quando Deus prometeu, entre 15 a 17 anos. Lá em 1 Samuel fala sobre esse assunto. A idade em que se tornou rei de Judá foi aos 30 anos de idade. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas teve que esperar mais de 13 anos até ver a promessa o quê? Se cumprir. Durante esse tempo, ele enfrentou o quê? Lutas, perseguições, injustiças. Mesmo assim, ele não se adiantou. Quando teve a chance de matar Saul, o rei atual, não fez por respeitar o tempo de quem? O tempo de Deus. Lição: mesmo quando parece que está demorando, Deus está te preparando para o que Ele prometeu. Hein? Então você vê, Davi é um exemplo. Ele foi consagrado a rei entre 15 anos e 17 anos. Mas ele não se tornou rei no dia seguinte. Demorou mais de 15 anos para que ele se tornasse o rei. E nesse período, ele esperou em Deus. O que é esperar em Deus? Esperar em Deus, ele esperou em Deus assim, né? Deus me consagrou de rei, então agora eu vou só o quê? Esperar, daqui a pouco o reino, a coroa vai cair no meu colo. Vou esperar, vou jogar videogame. Jogando videogame. Vou ficar brincando de futebol. Como que ele esperou? Da mesma maneira que a gente tem que esperar, orando, confiando, agindo a nossa fé. Nesse período de espera, ele teve que matar um leão, matou um urso, matou um gigante, teve que lutar contra um gigante. Depois entrou no exército de Israel, teve várias batalhas, várias guerras. Mais tarde, por inveja, o rei Saul ficou com inveja dele porque ele se tornou bem-sucedido como oficial, né? Como guerreiro, se tornou um herói de guerra. Quando ele ouviu, quando Davi voltou de uma das vitórias, de uma das conquistas, as mulheres começaram a cantar e dizer: Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Ele falou: eu sou o rei. E jogaram para milhares. E para Davi, que é meu soldado, está glorificando ele com 10 milhares. Começou então a armar para matar Davi. Imagina o próprio rei perseguindo você de forma injusta. Então foi um processo longo, mas tudo que Davi passou foi para prepará-lo para o momento certo. O momento certo. Bispo, eu sou de Deus, eu estou fazendo tudo certinho, sou fiel a Deus, eu estou passando uma luta, uma guerra. Será que é o diabo? Isso não é o diabo, é Deus. Para de falar que é o diabo. Se você está no caminho de Deus, obedecendo, está na fé, buscando a presença dele, e você está passando por lutas, isso não é o diabo, não, é o próprio Deus. Tem um ditado que diz que não se faz marinheiro bom em mar calmo. São as tempestades que fazem os melhores marinheiros, porque os piores já morrem na tempestade. Então, aqueles que sobreviveram à tempestade se tornam os melhores. Imagina só, você... Quem já viajou de avião aqui? Já pegou turbulência? Pegou turbulência? E aí, dá um medinho, não dá? Ali todo mundo começa a entregar a vida para quem? Nessa hora começa: meu Deus, perdoa os meus pecados, Senhor. Meu Deus, eu prometo que se eu sair desse avião vivo hoje, eu vou me batizar nas águas, eu vou te servir, eu vou ser obreiro, eu vou ser... Vou ser dizimista fiel, eu prometo, vou ser fiel nisso.
Mas imagina, você vai viajar de avião, aí chega um rapaz novinho, cara de jovem, bem jovem ainda. Ele fala assim: oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o capitão Juquinha. Eu estou aqui hoje para me apresentar para vocês, porque eu estou muito feliz que hoje vocês são privilegiados, porque hoje é o meu primeiro voo. Hã? Como que você ia ficar? Hã? Meu Deus, você ia falar assim: meu Jesus. Aí imagina ele falar ainda assim: eu estou um pouco nervoso. Eu estou um pouco nervoso. Já pensou? Eu acho que eu falo assim: eu quero descer do avião. Eu quero ir no outro voo. É ou não é? Mesma coisa, uma cirurgia. Você vai fazer um transplante de coração. Aí você fica sabendo que é um estagiário que vai fazer a tua operação. A primeira operação dele. Você é o, como que fala? A cobaia dele. Agora, quando você vai fazer a operação ou vai entrar no avião e você sabe que quem está lá é um piloto ou é um médico que experiente de muitos anos, já fez 1000 cirurgias, o outro já fez não sei quantas 1000 horas de voo, você fica tranquilo, porque ele já passou por quantas turbulências nessas mais de 1000 horas de voo? Várias. Quantas situações de emergência ele deve ter passado? Várias. Então, é isso que você tem que compreender e colocar no teu coração, como nós falamos aqui. Quer ver? Onde foi? Davi, né? Terminamos Davi, né? A lição: mesmo quando parece que está demorando, Deus está o quê? Preparando para o que ele prometeu. Não é confiar. É confiar que o que você está passando é para você ter o quê? Experiência. Essa turbulência que você está vivendo, ou as várias turbulências, é para você ter experiência, para que amanhã você possa discipular outras pessoas, ajudar outras pessoas com a tua experiência como um cristão. Amém? Outro exemplo: Abraão, pai de uma grande nação. A idade da promessa, ele tinha quantos anos? 75 anos. Idade em que Isaac nasceu, a promessa era Isaac, ter um filho, que ele não podia ter filhos. Então, aconteceu quando ele tinha 100 anos de idade. Deus prometeu um filho a Abraão, mas ele esperou 25 anos até ver Isaac nascer. Durante esse tempo, Abraão e Sara ficaram ansiosos e tentaram ajudar a promessa de Deus. E disso nasceu Ismael, fruto de uma decisão precipitada. Lição: quando tentamos apressar Deus, criamos problemas desnecessários, como a rivalidade entre Ismael e Isaac. Então, essas guerras que você vê hoje em dia aí em Israel, você sabia que aquele pessoal que eles têm guerra direto há anos, milhares de anos, milhões de anos, é com os descendentes de Ismael? Porque não era nem para Ismael ter o quê? Não era nem para Ismael ter nascido. Nasceu fruto do quê? Da ansiedade de Sara. E Sara, quando Deus falou: olha, Abraão, você vai ter um filho. Ele tinha 75 anos, Sara também já tinha idade. Sara começou a rir. Sara deu risada. Porque ela disse: depois de velho a gente vai ter o quê? Não teve na nossa juventude inteira, vai ter agora depois de velho? Ela deu risada. Abraão creu. Mas ela ficou na cabeça de Abraão: está demorando, cadê esse filho que foi prometido? Chegou um momento que ela falou: se deita com a serva, e o filho da serva vai ser o nosso filho.
E acabou que Abraão fez isso. Resultado, nasceu Ismael. E Ismael, desde o início, teve desavença. A mãe de Ismael com a mãe, com Sara. Teve desavenças. Resultado, até hoje tem essa desavença. Até hoje tem guerra. Fruto de uma ansiedade que Sara não soube o quê? Esperar com algumas respostas que você espera de Deus na tua vida. Não aconteceu ainda, ou está demorando demais por causa de você mesmo. Pela atitude que você teve, você se colocou no lugar de Deus, você atropelou Deus, você não deixou Deus trabalhar, você não confiou. O seu papel diante da situação é continuar orando, é continuar jejuando, é continuar buscando a Deus, é continuar servindo a Deus, é ir em frente, é continuar. Vamos continuar, continua. O papel de Deus é fazer o milagre, é cumprir a promessa. Agora você pode cooperar para que ela aconteça no tempo certo, ou você pode cooperar para atrasar a tua bênção. A escolha é sua. Ou até para criar problemas. Isso na tua vida sentimental. Você, principalmente jovem, fica ansioso para namorar. Olha para mim aqui. Fica ansioso. Eu tenho que namorar. Eu tenho que beijar na boca. Eu tenho que não sei o quê. Sabe o que vai acontecer? Você vai se precipitar. E o que era para ser, que Deus preparou para você, por causa da sua precipitação, você não vai ter o que Deus preparou para você. Você que é solteiro, solteira, Deus já preparou o homem de Deus ou a mulher de Deus para você. Ele está em algum lugar, ou já preparou ou está preparando. Ele está em algum lugar. Por exemplo, no meu caso, eu nasci em Belém do Pará. Sabe onde fica Belém do Pará? Você sabe onde fica, minha filha? Vocês aqui não olham uma para a outra, não. Vocês sabem ou não? Vocês não estão estudando geografia, hein? É lá em cima, quase caindo lá para a beirada. Lá em cima do mapa. São Paulo está aonde? Lá embaixo. Para chegar lá de carro, 3, 4 dias. Se parar é mais dias. De avião, quase 5 horas. Qual é a possibilidade de eu, que nasci lá no Pará, conhecer a pastora que nasceu lá em Campinas, né? Interior de São Paulo. Eu me lembro, parecia cada coisinha, mas era cada satanoa, eram umas satanazinhas, você nem imagina. Uma vez eu estava dentro da igreja, era pastor solteiro, fechei a igreja, fui deitar para dormir. Olha só para você entender as coisas que acontecem com a gente. Fui deitar no quartinho, era um quartinho que eu tinha para dormir. Aí daqui a pouco eu estou deitado. Isso era uma sexta-feira, tinha acabado o culto de sexta-feira. Aí eu começo a ouvir umas risadinhas de mulher assim, ó. Mais ou menos isso, tipo um cachorro passando fome. Será que estou perturbado? Porque eu tinha acabado de expulsar os demônios da igreja lá, o povo, sozinho. Eu estava endemoniado, estou ouvindo vozes. Aí eu saí, eu peguei um pedaço não era nem pedaço de pau, não, era uma foice, que tinha um obreiro que trabalhava na roça, ele deixava lá, que ele de vez em quando dormia na igreja. Eu peguei a foice e falei, deve ser o capeta. Não é possível, vem diabo. Eu saí do salão assim, vem capeta então. Você quer vir? Então vem. Aí daqui a pouco as meninas... Aí eu olho para cima, que tinha uma parte que tipo uma lajezinha do... Quem estava lá em cima? 2 meninas. Eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Isto é que a gente queria ficar com o Senhor.
solteiro. 16 anos. Era aí então. Lá peguei meu cinto. Ou vocês vão embora agora, ou eu vou arrebentar vocês. Naquela época não tinha Maria da Penha. Hã? Eu era de menor também, elas também eram. E elas, que isso? Sai daqui! Eu vou falar para os pais de vocês. Que isso? Que isso, pastor? Que isso, nada, sumam daqui. Isso, meu espírito. Mas a minha carne queria o quê? Fazer a fé. Aí é a hora de você mostrar o que você é. Nessas horas. Eu fico pensando, imagina se eu tivesse, que eu já conheci pastores que caíram, viu? Teve um pastorzinho que eu até chorei. O menino chorava na minha frente. E rapaz, por que você não me falou? A mulher ia acabava o culto, ele era pastor solteiro. Ela ia na porta da igreja e ficava ali atazanando o menino. Você tinha que ter me falado. Até que chegou um dia que ela esperou ele fechar a igreja. Quando ele foi fechar a igreja, ela segurou a porta. Ela estava toda sensual. Ele disse, eu não aguentei. Ele chorando, porque ele ia sair de pastor. Ele chorando. Meu sonho era servir a Deus. Olha como que ele tinha futuro, era um menino bom, era um menino que ganhava almas. Mas olha só, a minha vontade na época era, quem é essa miserável dessa mulher? Era mais velha que ele. Não era jovenzinha não, era uma safada, uma pombagira. Uma pombagira. Então, a gente tem que tomar cuidado. Dá outro estudo aqui, que a sentada rasgou o estudo aqui. Dá outro. Você vê, hein? Fique esperto com o meu cinto, hein? Tem outro, não tem outro aí, não? Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque o diabo está trabalhando para atrasar você. Para impedir você de chegar naquilo que ele está preparando. Sabe a terra prometida que Deus preparou para o povo de Israel? Sabe ou não? Era para eles chegarem em 40 dias. Eles só chegaram depois de quanto tempo? O diabo trabalhou. E eles deram mole. Deus está preparando coisas para você que de repente já era até para ter acontecido, mas não aconteceu porque você deu mole. Porque você não foi firme. Porque você se deixou levar. Onde eu parei? José, da prisão aonde? Ao trono. Idade dos sonhos que José teve foi aos 17 anos. Idade quando se tornou governador do Egito. 30 anos. José teve sonhos grandes, mas antes de vê-los se cumprir, passou por traição, escravidão e prisão. Porém, Deus estava com ele o tempo todo e no tempo certo o exaltou. Lição: o processo pode ser difícil, mas a fidelidade a Deus no tempo de espera traz o quê? Que foi o que aconteceu comigo, até concluindo que eu estava o raciocínio. Porque eu fui fiel, não foi só essa situação não, teve outras. Mas porque eu sabia que Deus estava preparando uma pessoa para mim. Não ia ser aquelas meninas lá perturbadas que ia tirar isso de mim. Eu orava a Deus, Senhor, prepara, eu vou cuidar das coisas do Senhor e o Senhor vai preparar uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. E o vento soprou, fui para um lugar, fui para o outro. Blá, 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 blá. Até que eu conheci quem? A bênção lá. A terra prometida. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O que eu passei, que eu e a pastora passamos,
Se eu tivesse casado com uma daquelas meninas ou me relacionado, nem teria chegado até aqui. Mas elas não aguentariam, não. Não aguentariam, não. Pode ter certeza disso. Então, Deus que prepara. E você vai escolher aquilo que Deus está preparando ou aquilo que os teus olhos estão vendo agora? Hein? A decisão é tua. Você é cabeçudo, você é cabeça de bagre, você é teimoso, você é orgulhoso, toma-lhe. Depois não reclama. Depois não reclama. Deus te avisou. Onde eu parei? Lição, já falei do lição, né? 3, exemplos negativos. Quando a ansiedade atrapalha. Saul, a precipitação que tirou o que dele? Trono. Saul era rei, mas ficou ansioso, esperando o profeta Samuel para oferecer sacrifício a Deus. Ele se adiantou e tomou o lugar do sacerdote. Lá em 1 Samuel você vê isso, esse capítulo. Qual o resultado? Deus o rejeitou como rei. Lição: a ansiedade pode nos levar a tomar decisões fora da vontade de quem? E perder o que ele tem para nós. Então Saul, ele foi ungido por Deus a rei. O profeta Samuel, ele amava Saul, amava. Ele chorou por Saul, ele orou, a ponto de Deus chegar para ele e falar assim, falar para Samuel, não ore mais por ele, porque eu desprezei ele. E uma das coisas que ele fez, que a gente acabou de relatar aqui, ele não podia sacrificar. Quem tinha a função de sacrificar era o sacerdote, era o profeta. Ele tinha que esperar o profeta chegar para o profeta sacrificar, para depois eles irem para a guerra. Essa era a ordenância na época. Como o profeta não estava na cabeça de Saul, estava o quê? Demorando e falou, me dá aqui o animal, eu mesmo sacrifico aqui. Sacrificou o animal. Quando ele termina de sacrificar o animal, quem que aparece? O profeta Samuel. O profeta então diz para ele, por que você fez isso, rapaz? Para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Para que você fez isso? Aí Samuel virou as costas para ir embora, ele foi, segurou nas vestes de Samuel e rasgou. E Samuel então disse, assim como você rasgou a minha roupa, minha veste, Deus rasgou o reinado de você. Deus rasgou. E o final de Saul foi o quê? O suicídio, a morte do seu filho e o reinado passou para Davi. Inclusive, quando Samuel falou com Saul sobre quem ia reinar no lugar dele, disse assim, alguém que é mais fiel do que tu. Sabe o que a gente entende com isso? Deus está procurando pessoas o quê? Fiéis. E quando a gente é infiel, aquilo que Deus está preparando para a gente e a gente não dá o valor, Ele coloca outro. Ele dá para outro. Ele levanta outro. Amém? Vamos lá. Sara, a ansiedade gerou um conflito eterno ao tentar ajudar, entre aspas, né? Ajudar Deus, que a gente tem que ajudar Deus, a gente consegue ajudar Deus? Então, ao tentar ajudar Deus, Sara ofereceu sua serva a Abraão para ter um filho. Ismael nasceu, mas isso causou dor e divisão na família. A pressa gera consequências. O que nasce fora do tempo de Deus traz mais dor do que o quê? Tem uma passagem na Bíblia que eu não coloquei aqui, que diz assim, a bênção antecipada se torna maldição. Olha aqui para mim. Não queira bênção
fora do tempo. Não queira casar fora do tempo. Você vai transformar isso em maldição. Não queira sair de casa, você que é jovem. Eu quero sair, eu tenho 15 anos, eu quero sair de casa. Não queira fazer algo fora do quê? Do tempo. Tem o seu tempo certo. Tem um tempo de nascer, tem um tempo de crescer, tem um tempo de amadurecer, tem um tempo de casar, tem um tempo de ter filhos, tem um tempo de envelhecer e tem um tempo de morrer. Tudo tem seu tempo. Tem um tempo de... Você mora com seus pais, você está no tempo de ser um bom filho. Daqui a pouco você vai crescer, vai amadurecer, você vai ter o tempo de ser dono do teu próprio nariz, de sair de casa, de casar com a pessoa no tempo certo também. Entende? Você tem que orar. Quando você que é solteiro, você está de olho numa pessoa, você tem que orar o seguinte: Senhor, se é essa pessoa, o Senhor vai me mostrar. Se não é, por favor, tira do meu coração, tira do coração dela. Eu fiz até uma oração uma vez, eu pensava que uma menina me agradei dela quando eu era mais jovem. Eu falei assim: meu Deus, se é ela, o Senhor vai me mostrar. Se não é, eu usei esses termos: some com ela. E a menina sumiu mesmo. Sumiu mesmo. Deus sabe, pessoal. Deus sabe o que é o melhor para a gente. Hein? Onde eu parei? 4. Por que Deus demora? Por que Deus demora ao nosso ponto de vista? Para nos preparar para o que Ele prometeu. Parece que está demorando ao nosso ponto de vista, mas Deus está nos preparando. Inclusive, sobre isso, me vem em mente o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele era príncipe do Egito. Era irmão adotivo, que se tornou faraó depois. Mas quando ele descobriu que ele era um judeu, um hebreu, ele viu dois soldados, ele viu um soldado maltratando um judeu, um hebreu, então ele matou. Ele foi descoberto as origens dele. E ele então foi mandado embora do Egito, sair fugido, que senão ele seria morto. E Deus o enviou para onde? Onde que Abraão viveu depois que saiu do Egito? Deserto, sabe quanto tempo? 40 anos. Lá ele conheceu a esposa dele, teve os filhos dele. Ele se tornou pastor de ovelhas. Aliás, as ovelhas não eram nem dele, era do sogro dele. Dava das ovelhas do sogro. Quando Deus, então, depois de 40 anos, ele morando, vivendo no deserto, Deus aparece para ele lá no monte e fala para ele: você vai tirar o meu povo da escravidão, volta para o Egito. Volta para o Egito. Ele até disse: Senhor, mas quem sou eu para falar com o faraó? Quem sou eu? Aí a gente pergunta assim: por que Deus permitiu Moisés ficar quanto tempo no deserto? Ficar lá, viver lá, criar os filhos dele lá, casar lá. Por quê? Sabe por quê? Porque quando ele tira o povo de Israel da onde? Do Egito, 3 milhões de pessoas, por onde ele teve que guiar o povo? Cai num deserto sem experiência. Não precisa ser nem num deserto. Cai lá na floresta amazônica. Você não dura 3 dias. Se você não tiver experiência de como conseguir sobreviver naquele ambiente. Mesma coisa é um deserto. Então Deus deu a ele passou por aqueles 40 anos tendo experiência de como viver aonde? Um deserto, para ele poder guiar, não apenas a vida dele, mas guiar 3 milhões de pessoas. Entendeu como que funciona a coisa?
As dificuldades que Deus permite a gente passar não é para nos matar, é para nos dar experiência. E vamos lá. Para alinhar nosso coração à sua vontade, ou seja, enquanto você não alinhar teu desejo à vontade de Deus, a coisa não acontece. Para mostrar que a promessa vem de quem? Vem dele. Por exemplo, você quer prosperar, em cima disso aqui, ó, para alinhar nosso coração à sua... O que é isso aqui? Qual o exemplo que eu posso dar atual? Você quer prosperar? Não quer, ninguém quer. Meu Deus, eles querem tudo ficar na miséria. Tira tudo deles, Senhor. Deixa eles na sarjeta, porque eles não querem. Vou perguntar de novo. Quem quer prosperar? O quanto você quer prosperar? Muito, muito quanto? Você quer ser o quê? Rico, milionário ou bilionário? Ou trilionário, não sei. Para você já estaria bom como? Milionário já estaria bom? A pessoa que ganha 1 milhão, ela já é milionária. Então, bispo, eu queria tanto que Deus me prosperasse. Ele tem poder para fazer isso? Você vê, o pessoal inventou esse negócio agora de morango do amor. Eu estava vendo uma reportagem, a menina vendia R$500 por dia nos salgadinhos, nas coisinhas dela. Agora está vendendo 30 mil. 30 mil por dia. O morango do amor. Se eu fosse eu faria morango do amor, eu faria a pera do amor, eu faria a banana do amor, eu faria a cachaça do amor, eu faria tudo do amor, meu amigo. Só que as pessoas preferem ficar o quê? Reclamando, reclamando e reclamando e reclamando. Então, você quer prosperar com Deus? Olha a oração que você tem que fazer, olha aqui para mim. E tem que ser verdade isso, porque Deus não se engana, pessoal. Ele sonda nossa mente e coração. Começa a orar e que isso se torne uma verdade. Eu vou ser tão próspero, que vai ser eu que vou manter a obra de Deus. Você olha para essa igreja aqui, você acha ela simples, humilde, você acha ela linda, maravilhosa? Como que você acha ela? Ela é do jeito que as condições de vocês permitem a gente ter. Deu para entender? É isso aqui. Mas vai chegar o tempo que, se você for sincero, você alinhar o teu sonho ao sonho de quem? Alinha o teu sonho ao sonho de Deus. Como assim? Senhor, o Senhor vai me prosperar aqui na minha empresa, eu vou abrir meu negócio, o Senhor vai me abençoar e eu sempre te darei o dízimo de tudo. Quem fez isso foi Jacó. Depois lê a história de Jacó, como ele era antes de ser dizimista e como ele se tornou depois de ser dizimista. Fiel. Não é aquela pessoa que é dizimista 1 mês, aí 2 meses não é, 1 mês ruim, não, fiel. Alinha isso. Alinha a tua vontade com a de Deus. Porque você quer ganhar dinheiro, Deus quer ganhar almas. Se tivesse aqui alguém agora que desse de dízimo 1 milhão, sabe onde eu faria a oração da meia-noite? Não era no YouTube de graça, era na Globo, meu amigo. Era ali, depois do jornal ali, ia aparecer eu lá. Olá, pessoal. Era eu que ia aparecer lá. E tu coloca isso dentro do teu coração, que você vai ver se vai acontecer. Agora, você não é fiel nem no pouco. Deus olha para você, o que vai adiantar eu enriquecer ele? Não vai adiantar nada, porque se eu enriquecer ele vai dar uma banana do Amazonas para mim, para minha obra. E você não alinhou teu sonho, teu propósito com o propósito de quem? O propósito de Deus. Para mostrar que a promessa vem de quem? Dele, não da nossa força. Para aumentar nossa fé e nos ensinar ao quê? A confiar. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para conosco. Isso está escrito em 2 Pedro 3. Conclusão. Como devemos esperar? Esperar no tempo de Deus não é ficar parado, mas é continuar crendo, orando, obedecendo, caminhando com fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37. Ponto-chave. A promessa de Deus não falha. Ela tem data marcada, mesmo que você não a veja. A ansiedade é inimiga da fé. Enquanto você espera, Deus... Ora, se Deus trabalha enquanto eu espero, quando eu paro de esperar e tomo o lugar de Deus, Deus para de quê? Aí é com você. Aí é contigo. Se já aconteceu isso com você, você está fazendo algo, alguém vai e toma a tua frente, o que você faz? Então tá bom, então faz aí. Não é assim? Sim. Então, nós vamos fazer uma oração agora. Os obreiros preparem a Santa Ceia enquanto eu estou falando aqui. E nessa oração, nessa Santa Ceia, a sua aliança, a palavra não acabou não, hein? A sua aliança, o seu compromisso com Deus é abandonar um tipo de pecado. Qual o pecado? Pode ir preparando aqui. Qual o pecado? Qual o pecado? Qual o pecado, pessoal? Fala, meu filho. É a ansiedade. Você está ansioso pelo quê? Você está ansioso pelo quê? Você tem que vencer isso. Porque é tão pecado a ansiedade que ela virou doença. Hoje em dia tem pessoas que têm que tomar remédio por causa do quê? Tem gente que vai até internado por causa do quê? Da ansiedade. Tem gente que se mata por causa do quê? Tem gente que destrói o casamento, destrói a vida financeira por causa de ansiedade. Tem gente que não recebe o Espírito Santo por causa de ansiedade. Então isso é um pecado. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então você vai pedir perdão a Deus sobre isso e você vai pedir para Deus a paciência, o equilíbrio. Você vai pedir a Deus a permanência, a constância, para você se tornar aquela pessoa o quê? Hein, pessoal? Constante. Tem gente que é inconstante. Deus quer que você seja constante. Dá para confiar numa pessoa que um dia ela está bem, no outro dia ela está mal? Um dia ela está trabalhando muito, no outro dia ela não está trabalhando o quê? Deus não se agrada de gente assim. Um dia está na fé, outro dia está, oh meu Deus, o Senhor me abandonou. Quem entendeu? Então, por favor, receba a Santa Ceia agora. Os obreiros vão servir. Conforme você vai pegando, fique de pé no seu lugar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em
vem faminto. Vem faminto a Jesus, vem cear. vem cear. Eis Discípulos a voltar sem os peixes apanhar. sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra Mas vez. Jesus os manda Outra vez partir. Ao tornar a praia então, ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. vem no fogo peixe e pão. E Jesus que os É convida Jesus que os convida a ceia vir. a ceia. E a vir. Levante a santa ceia e cante. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães Multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar. Venha Cristo sem tardar. Pois o vinho sem mistura Ele dá. Pois o vinho sem misturas Ele dá. e também Da vida ao pão que nos traz consolação. que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Eis que tudo preparado Já está. Cante. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes Saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães Multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto Vem faminto a Jesus. Vem cear. vem cear. É verdade, Pai. E aqui estamos nós para ceiar. Aqui estamos nós para entrar em comunhão com o Senhor. E a primeira coisa que queremos pedir é perdão. Perdoa a gente pelas vezes que nos deixamos levar pelas ansiedades da vida. E essas ansiedades nos levaram a tomar